Então, boa tarde a todos, é um prazer, com grande felicidade que a gente participa desse momento de compartilhamento de ideias, de experiências. Inicialmente, agradecer pelo convite. E o SECANI da Universidade Federal do Piauí traz hoje a apresentação de exemplos de boas experiências na alimentação escolar durante a pandemia. Então, assim, durante a ocorrência da pandemia, diversos setores, diversos programas precisaram se readequar, para a execução de diferentes políticas. Então, para isso foram necessárias a sanção de leis, a publicação de resoluções, prevendo essas adequações para que as entidades continuassem a execução do programa dentro do que é preconizado pela legislação e a garantia do direito ao aluno à alimentação escolar. Então, aqui a gente destaca a Lei 13.987 de 2020, que ela autoriza a distribuição dos gêneros adquiridos com recursos do PNAE diretamente para os estudantes beneficiários. Então, nesse momento de suspensão das aulas, nesse momento de calamidade pública, essa lei ela vem trazer essa orientação e autoriza a distribuição dos alimentos na forma de kit. A resolução número 2 de 2020, ela estabelece desde as regras sobre a distribuição dos alimentos, mas também traz orientações sobre as compras da agricultura familiar neste período, que a recomendação é que essa compra ela permaneça, seja executado e esses alimentos adquiridos façam parte dos kits que são distribuídos aos alunos. Então, a gente observou que ao longo da execução dessa política, com a ocorrência da pandemia, várias entidades executoras precisaram se readequar para que essa política ela fosse executada e permanecesse com as suas ações de forma positiva. Então, aqui a gente traz algumas experiências exitosas de 3 municípios selecionados pelo SECANI. No entanto, a gente sabe que ao longo a existência aí de 224 municípios que compõem o estado do Piauí, várias outras entidades também têm experiências positivas a serem apresentadas. No entanto, aqui o que a gente considerou? Não só a entrega dos kits, mas também a manutenção e a permanência da compra de gêneros da agricultura familiar, tá? A gente sabe que esse foi também um dos desafios enfrentados pelas entidades executoras. Então, a gente destaca 3 municípios, o município de Miguel Alves, Beneditinos e São Raimundo Nonato. O município de Miguel Alves, ele pertence ao território Entre Rios, faz parte da macro-região Meio Norte, é localizado a 118 quilômetros da capital Teresina e tem uma população estimada de 33.833 habitantes. O município de Beneditinos também está localizado no território Entre Rios e também faz parte da macro-região Meio Norte. No entanto, ele é bem mais próximo da região central, a capital Teresina, está localizada apenas a 100 quilômetros de distância. Sua população estimada é de 10.473 habitantes. No caso, o município São Raimundo Nonato, ele está mais na região sul do Piauí. Ele faz parte do território Serra da Capivara, pertence à macro-região semiárido, localiza-se a 530 quilômetros da capital Teresina, então ele fica bem mais distante. E a sua população estimada é de 34.877 habitantes. Então, aqui a gente traz experiências desses municípios, a forma como eles executaram essa política nesse momento de pandemia. Então, como a gente vem falando, as entidades elas precisaram se readequar para a garantia do direito do aluno à alimentação escolar, seja por meio da oferta de kits, seja por meio da oferta de refeições e a permanência da compra da agricultura familiar, certo? Então, aqui a gente traz as estratégias desenvolvidas pelos municípios para a distribuição dos kits. Então, o município de Beneditinos, por exemplo, ele utilizou como critério de seleção, inicialmente, selecionou aquelas famílias que se encontravam em vulnerabilidade social, tá? Posteriormente, essa entrega ela foi também destinada a todos os alunos que são atendidos pela educação básica da rede pública de ensino. Teve como locais de entrega as escolas municipais, tá? E aqui ela ressalta-se que essas entidades executoras relataram a importância das parcerias entre os diferentes atores, diferentes setores para o cumprimento dessas ações.
Então, aqui o município destaca a participação do prefeito, secretário de educação, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, motorista, presidente e vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, um dos atores importantes na execução dessa política, que também precisam estar acompanhando a forma de distribuição, a forma de execução e garantia do direito do aluno nesse momento, em que enfrentamos de grande dificuldade. A equipe da Secretaria de Agricultura e diretores também estiveram presentes na execução dessas ações. O município de Miguel Alves também teve como critério de seleção, inicialmente, aquelas famílias que se encontravam em vulnerabilidade social. Posteriormente, no decorrer das ações, todos os alunos foram contemplados. Os locais de entrega também consistiram nas escolas municipais, tá? No entanto, houve uma modificação. Aqueles alunos que residiam em locais de maior dificuldade de acesso, os kits eles eram distribuídos diretamente nas residências. E contou também com a parceria de diversos atores, secretária de Educação, nutricionista, secretária de Agricultura, conselhos de alimentação escolar e Fundeb, ou seja, foi uma parceria de outros conselhos também, e supervisores educacionais. Então, a gente percebe que, para a execução das ações, compôs-se uma equipe multiprofissional. Diferentes atores participaram, se envolveram, contribuíram com essas ações. Aqui o município São Raimundo Nonato, desde o início, contemplou os alunos atendidos pela Secretaria da Educação, tá? Tinha como ponto de entrega as escolas municipais, ressalta a participação dos atores da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, diferente dos demais atores acima citado. Aqui eles tiveram esse envolvimento da assistência social para também dar apoio na execução das ações. Diretores, nutricionistas, conselhos de alimentação escolar e os profissionais de educação. Aqui a gente traz o registro da forma de entrega, como elas ocorriam, os diferentes atores fazendo o recebimento dos kits de alimento, e a gente observa que são seguidos os cuidados higiênicos sanitários, os atores fazendo o uso da máscara, tentando todo esse cuidado para o recebimento dos kits. Em relação à compra de gêneros da agricultura familiar, o que a gente destaca? Os 3 municípios eles realizaram processos de chamada pública, com destaque para o município de Beneditinos, que realizou 2 procedimentos para a compra de gêneros da agricultura familiar. Tá? Então, assim, foram contemplados diferentes grupos de agricultores, não só agricultores formalizados, mas agricultores também individuais, grupos informais e também a associação, que no caso foi a Associação dos Produtores Agroecológicos do Semiárido Piauiense, que essa foi uma entidade que foi contemplada no município de São Raimundo Nonato. Então, a gente observa uma variedade de público que se envolveram nesse momento e participaram do processo de chamada pública. Em relação aos gêneros adquiridos, a gente observa uma variedade ampla de gênero, bem diversificada, contemplando aí frutas, verduras, hortaliças, legumes e também alimentos de origem animal, como foi o caso do município Beneditinos Miguel Alves, que realizou a compra de ovos, e esses alimentos também fizeram parte dos kits entregues às famílias beneficiadas. Aqui a gente traz imagens que registram a composição dos kits, uma variedade de frutas, de verduras, de hortaliças. Aqui ressalta-se também relato dos municípios, colocando que além da entrega dos kits, também compunha nessa entrega orientações sobre os cuidados higiênicos sanitários, quando essas famílias chegavam em casa com esse kit, a toda a questão da higienização, tá? Para que esses alimentos fossem consumidos de forma segura e não trouxessem nenhum prejuízo à saúde dos atendidos. Então, como a gente coloca, a gente traz experiências exitosas, No entanto, esses municípios, como já relatei, também enfrentaram dificuldade no decorrer da execução dessas ações. E também a gente traz atenção aos desafios que ainda existem, que precisam ser superados na execução do PENAE.
Tá? A gente destaca aqui a construção da intersetorialidade, esse diálogo entre os diferentes setores e atores que executam a política. Tá? Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, órgão de assistência técnica precisam estar realmente num diálogo comum e ter objetivos comuns para que essa política realmente dê certo, que consiste a compra de gêneros na agricultura familiar. Um outro desafio ainda existente é a realização do mapeamento agrícola, né? Listar quais gêneros realmente são de produção local desses municípios e que esses alimentos eles sejam inseridos nos cardápios, sejam contemplados na oferta desses gêneros para os alunos. A utilização de chamadas públicas também. O aumento da produção e a variedade de gêneros. Então, a gente observa ainda muitos municípios que têm essa dificuldade de uma produção em pequena escala, tá? Uma variedade limitada de gêneros. E daí ser esse um dos motivos também para não atingimento dos percentuais de compra da agricultura familiar, que é preconizado os 30%. A própria organização dos agricultores é um motivo também para que isso não aconteça. A gente tem um público, em sua maioria, são agricultores ainda individuais, né? A gente sabe que quando se trabalha no individualmente, a gente tem um maior custo de produção, a gente necessita de maior recursos para serem investidos. Então, quando esses agricultores se organizam, formam associações, formam cooperativas, esses custos eles são divididos, né? E aí tudo fica mais fácil. E um dos pontos também importante a ser colocado é a regulamentação sanitária. Felizmente, alguns municípios ainda permanecem em sua chamada pública a ausência de alguns alimentos que são de produção muitas vezes locais, por exemplo, os alimentos de origem animal. Por não existirem ainda a consolidação e a instalação de um selo de inspeção nessas regiões, muitos gêneros ainda ficam de fora, né, do processo de chamada pública por não se atestar de forma segura a qualidade desses alimentos. Tá? Então, o que a gente conclui? A gente traz aqui, né, que a distribuição dos kits ela teve como principal objetivo a continuidade da oferta de alimentos dos alunos, foi uma garantia, uma forma de garantir o direito destes alunos à alimentação escolar, por meio da distribuição desses gêneros. Ressaltou-se por todas as entidades executoras que o trabalho em equipe, em parceria, firmadas entre os diferentes atores, entre os diferentes setores, eles foram importantes, né, para o cumprimento das ações. E eu tenho certeza que sem ela, sem a existência dessa parceria, as dificuldades seriam muito maiores. Então, cada um desses atores contribuindo de uma forma, né, dentro das suas ações, trouxeram pontos muito positivos para a execução das atividades. As experiências, elas proporcionam reflexões que motivam o enfrentamento das dificuldades. Então, muitos municípios também passaram por desafios, mas que ao longo do processo, desenvolvendo várias ações e em parceria com outros atores, conseguiram superá-los, né? Superar essas dificuldades. Então, assim também a gente coloca as ações do SECANI, da Universidade Federal do Piauí também, como essa proposta de ser um parceiro com as entidades executoras piauienses. Desde 2016 a gente vem atuando, prestando assessoria, desenvolvendo ações em relação à execução do programa e a gente está à disposição para apoiar, né? Seja em orientação, seja em desenvolvimento de ações para a superação desses desafios que ainda existem na execução do PENAI. Então, aqui a gente deixa o nosso contato, né? E qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, aqui o nosso contato e podem conversar com a gente, tá certo? E obrigada pela atenção.